Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo aqui no Cloud Hub e no Instagram. O vídeo do Instagram, óbvio, não vai ficar muito tempo disponível, né? Porque essas contas acabam caindo. Mas o vídeo vai estar lá no Cloud Hub e eu não tenho lá grandes esperanças que o que eu tenho a dizer aqui possa chegar em altas patentes militares. Mas pode chegar em outras patentes, né? Sobretudo policiais, federais, policiais militares, policiais civis. O que eu tenho a dizer aqui para vocês é uma explicação que não é lá muito simples, mas é de extrema relevância para que muita coisa possa ser compreendida. Pois bem, no Brasil, a compreensão do que vem a ser a atividade comunista e o comunista em si, ela não é muito esclarecida, né? Por quê? Porque, de fato, como o comunismo ele não é uma coisa realizável, o que acaba acontecendo na cabeça das pessoas? Sempre pensa-se que, pelo fato do comunismo não ser realizável, logo os comunistas não planejam alcançar aquele objetivo. E, de fato, o comunismo ele não é alcançável. O que é alcançável, então? É bem simples. Na mudança política recente, e aqui eu estou falando dos últimos séculos, os últimos 3 séculos, o que aconteceu com o mundo? O antigo regime, ele dá lugar, então, ao início das novas repúblicas. Com essas novas repúblicas, criou-se, então, a tripartição dos poderes. E quem começou com isso foi os Estados Unidos da América em 1776. Essa mudança ela já estava sendo cozinhada na Universidade de Salamanca. Então ela não é nada novo, assim, no sentido de criaram algo que ninguém tinha pensado antes. E a única república que não nasceu com um viés socialista, lembrando que o socialismo ele antecede o comunismo é criado por Karl Marx, a tese comunista, e o socialismo ele é anterior, né? Ele já surge aí no seio da Europa, ele tem muita força na Inglaterra, né? E depois ele acaba ganhando forças ali na Alemanha, a ponto de que o Lenin pega as escolas marxistas e acaba aplicando isso num golpe sangrento em 1917 na Rússia, discordando aí de métodos como o de Rosa Luxemburgo e tantos outros que estavam pensando em fazer algo parecido com o que queria fazer posteriormente Antônio Gramsci, que é mudar a mentalidade da sociedade, ou seja, fazer uma mudança psicossocial, e a partir da mudança psicossocial você estabelecer um novo mundo, uma nova realidade de vida, onde você consegue então extirpar o mal por meio da imposição de uma nova mentalidade. Eu não vou entrar nesse ponto mais teórico, até mesmo porque eu quero deixar a coisa bem simples aqui para vocês. São 8 horas e 58 minutos aqui em Orlando, no Brasil são quase 11 horas. O que eu quero explicar aqui para vocês são algumas confusões que predominam na mentalidade, sobretudo dos analistas políticos de boa intenção no Brasil, inclusive militares. Quais são esses equívocos? Primeiro, de que, por exemplo, Aldo Rebelo não venha a ser comunista, né?
que é o do rebelião nacionalista, etc. Isso é uma falácia, isso é falso, isso é absolutamente falso. E quem explica isso não sou nem eu, é o próprio Eder Sader, que é um dos fundadores do PT. Não confundam com Emir Sader, é Eder Sader, o nome dele. Então se você botar no Google, por exemplo, vou aqui botar no Google para mostrar para vocês. Se você colocar assim, Eder Sader, maoísmo, e você colocar marxist.org em inglês, a palavra marxist no plural, vai abrir esse link aqui, ó. Primeiro link aqui, ó. Vai abrir os ensinamentos de Mao Tse Tung e a guerra revolucionária no Brasil. Vamos abrir aqui o contexto desse texto aqui, ó. Vai aparecer invertido para vocês, mas é só fazer um print e depois vocês pegam o texto. Eu vou disponibilizar isso nos grupos de WhatsApp. E nesse texto do Eder Sader, de outubro de 68, você precisa entender o contexto. Qual é o contexto aqui? Ele é um dos fundadores do PT, então ele está ali junto com outros intelectuais marxistas, planejando como eles vão aplicar a guerra revolucionária no Brasil. Óbvio que isso aqui é um pouco antes do AI-5, isso aqui está no meio do regime militar, depois de uma fracassada investida Eder Sader, não é saber, alguém botou ali Eder Saber, não, Eder Sader com D. Tá? Isso aqui foi depois de uma investida comunista armada que falhou, fracassou no Brasil. E lembrando que o Oswaldo Peralva, ele era o número 2 do Partido Comunista, ficando atrás, no Brasil, né? Ficando atrás apenas de Diógenes Arruda Câmara, que era o líder do Partido Comunista no Brasil. E é o Diógenes Arruda Câmara quem leva os comunistas brasileiros a se aproximarem do maoísmo, do comunismo chinês. E eu vou ler rapidamente o texto dele, porque a gente só precisa do primeiro, do segundo e do terceiro parágrafo, só isso. Ele diz o seguinte: a história recente do movimento comunista tem revelado uma desconcertante relação entre a força do pensamento de Mao Tse Tung na China e a pobreza de seus seguidores oficiais no resto do mundo. Então ele é um maoísta, confesso, que está aqui dando meio que um puxão de orelha como intelectual marxista naqueles que querem aplicar o maoísmo no mundo. Aí ele cita: enquanto o Partido Comunista da China soube traçar a sua estratégia independente dos modelos de Stalin, os partidos pró-chineses têm se mostrado profundamente ineficientes do ponto de vista revolucionário. O Partido Comunista Indonésio pagou caro sua política de, aspas, unidade nacional com Sukarno. O Partido Comunista do Brasil nunca soube aplicar ao país uma política adaptada às condições locais. Os organismos pró-chineses da Europa não se revelaram capazes de traçar uma estratégia para o velho continente, e o mesmo se pode dizer de quase todos os agrupamentos latino-americanos que se reúnem sob a bandeira do maoísmo. Então ele está dizendo aqui, ó, na Europa não conseguiram aplicar o maoísmo, né, o comunismo chinês, e no Brasil tampouco. Então ele está puxando a orelha deles. Isso aqui é um dos fundadores do PT, tá? 1968, o PT vai ser fundado na década de 80. Ele continua: certamente a grande força do pensamento político de Mao Tse Tung adveio de seu esforço para aplicar o marxismo ao estudo da realidade chinesa. Vou repetir. De onde veio a força de Mao Tse Tung? Segundo o Eder Sader. Adveio do esforço de quem? De Mao Tse Tung, para aplicar o marxismo ao estudo da realidade chinesa, combatendo aqueles que só sabiam, abre aspas, recitar um estoque de frases estrangeiras mal digeridas, fecha aspas,
ele apontava para o partido a necessidade de enraizar-se nas condições nacionais. O que significa esse enraizar-se nas condições nacionais? A frase seguinte do Mao Tse Tung explica: um comunista é um internacionalista marxista, mas o marxismo tem que assumir uma forma nacional antes de poder ser aplicado. O que significa isso? Está aqui o texto do Eder Sader. É meio óbvio, quando você vai falar com uma criança, se você quiser ter efetividade, você se abaixa para falar com a criança, para estar no mesmo tamanho que o dela. Por exemplo, nosso Senhor, quando se encarnou no meio dos hebreus, ele não se encarnou com os olhos de asiático. Ou seja, quando você não tem uma identidade com a sua audiência, essa audiência tem dificuldade de te ouvir. E se for massa, aí mesmo que não escuta. Né? Daí que políticos profissionais, não pessoas sérias, políticos profissionais treinam estilo de roupa, modo de andar, modo de falar da massa para poder se comunicar com a massa e assim ter uma identidade aproximada da massa para poder ludibriá-la. Então, isso é uma verdade pedagógica. Nada escapa a essa verdade pedagógica. Então, isso que ele está dizendo aqui de Mao Tse Tung está presente em qualquer pedagogo sério. Seja alguém que queira vender produto, seja alguém que queira ensinar, seja alguém que queira dar aula, seja alguém que queira ser um bom pai, uma boa mãe, vai precisar de usar essa técnica pedagógica de você se identificar com o público com o qual você está falando. Não o público do qual você está falando, é para o qual você está falando. Então essa identidade nacional fantasiada, que o Eder Sader está apontando aqui, é exatamente o que o PT fez. Então deixou de levantar bandeiras como a bandeira da China, deixou de levantar certas bandeiras vermelhas para poder atuar como se eles estivessem preocupados com os interesses nacionais. No Brasil, isso fica um pouco mais complicado, porque, de fato, existe uma elite globalista nos Estados Unidos que, de fato, tem interesses no Brasil. Não é o caso dos conservadores americanos. Eles não têm nenhum interesse no Brasil, nem na Amazônia, nem em lugar nenhum. Já a elite globalista, ela tem interesse. Então, de alguma maneira, os militares veem a elite globalista americana como um perigo. E eles não estão errados. Né? E eles sabem também que existe uma rede com essa elite globalista, com França, Noruega. O Bolsonaro falou muito sobre isso, vocês já devem estar atentos. Essa elite, ela tem interesses no Brasil. Até mesmo porque o Brasil é um celeiro de grãos e de proteína, né? Então, carne bovina, enfim, todo tipo de fora commodities, etc. Então, o Brasil, ele é de interesse desse pessoal, só que o problema é que muitos não veem a Rússia ou a China como uma grande ameaça. Por quê? Porque a China usa da estratégia do capitalismo de Estado, ou seja, a China é capitalista? Sim. Que tipo de capitalismo existe na China? É o mesmo capitalismo que existe no Brasil. Ou seja, uma pequena camada pode enriquecer-se, pode fazer dinheiro, enquanto isso a população fica calada e sofrendo horrores. Então isso não é o capitalismo que existe nos Estados Unidos, não é o capitalismo que existe, enfim, em países livres. Então isso aí é uma elite que está querendo manter máscaras de capitalismo
para poder dominar, né, completamente. E aí, óbvio, pelo fato de muitos, e eu repito, né, militares e analistas políticos sérios no Brasil, ignorarem por décadas o que vem a ser o Foro de São Paulo, eles pensam que Rússia e China não são uma ameaça para o Brasil. Ou seja, os comunistas não existem mais, o comunismo do estilo antigo já foi superado e o que nós temos hoje é uma outra realidade totalmente diferente. Isso não é de todo falso, mas é só uma mudança de tática, não de estratégia. Vou repetir de uma maneira simples para que vocês entendam. Estratégia, ela trata da finalidade, enquanto a tática trata dos meios de ação. Então, se você quer sair daqui e ir para aqui, você trata da estratégia. Como você vai sair daqui e ir para cá, se você vai andar um passo e voltar dois, se você vai andar 3 passos para frente e voltar um passo, isso já é a tática. Então a tática, ela muda. Inclusive tem um livro que vocês podem escrever no Google, da mesma maneira que eu ensinei para vocês no início aqui. Botei Edessade Maoísmo Marxists.org em inglês. Se vocês colocarem Stalin, estratégia e tática, vocês, no mesmo site Marxist.org, vocês vão achar esse link aqui, ó. Tá vendo aqui o segundo ali? Eu vou clicar. Isso é esse livro aqui, ó. Vocês podem dar print, mudar a tela depois, tirar e ler, né? Nesse texto, a questão da estratégia e da tática dos comunistas russos, 14 de março de 1923, do Stalin, das obras completas de Stalin, aqui ele traça um detalhe sobre o que vem a ser a estratégia, o que vem a ser a tática, nada muito novo, é muito Sun Tzu, né, aplicado. E quando ele fala da tática, no ponto 4, ele fala de certas situações onde você precisa dar um passo atrás. Eu vou ler para vocês. Existem também situações em que os êxitos táticos brilhantes, pelos seus efeitos imediatos, mas não proporcionais às possibilidades estratégicas, ou seja, tem um barulho no momento, mas não ajuda na finalidade, criam uma situação, aspas, imprevista, funesta para toda a campanha. Isso é o Stalin falando. Ou seja, que existem momentos onde, se você tiver um efeito imediato, aquilo dali pode ser funesto para a sua finalidade, ou seja, não vai te ajudar na sua finalidade, e aquilo vai atrapalhar todo o processo da estratégia, que é a finalidade. E aí ele dá exemplos aqui, eu não vou ler, exemplos de guerra, e aí depois ele fala o que é crucial numa tática de efeitos brilhantes e momentâneos. Enfim, existem outras situações em que é necessário desdenhar o êxito tático e enfrentar conscientemente reveses e derrotas táticas para assegurar vitórias estratégicas no futuro. Isso é Stalin falando. Assim ocorre frequentemente na guerra, quando uma das partes beligerantes, ao querer salvar os quadros do próprio exército e subtraí-los aos golpes das forças superiores do inimigo, inicia uma retirada metódica e cede, né, abandona, sem combate, cidades e regiões inteiras, com o objetivo de ganhar tempo e concentrar forças para travar novas batalhas decisivas no futuro. Stalin. Qual o exemplo aplicado no Brasil para essa aula do Stalin? Exatamente o impeachment da Dilma. Eles não estão perdidos nessa situação toda. Eles entenderam que era o momento que eles teriam de fazer um recuo tático. O Olavo alertou sobre isso.
Muita gente não gostou quando o Olavo disse: se vocês fizerem o impeachment da Dilma, vocês estarão legitimando a mesma autoridade que a colocou lá, ilegítima e ilegalmente. Por quê? O PT e todos os partidos ligados ao Foro de São Paulo, eles não têm direito de existir no Brasil de acordo com a lei vigente dos partidos. A lei atual dos partidos, ela proíbe a existência de partidos comunistas e não partido comunista, partidos ligados a organizações internacionais. Esse êxito tático momentâneo que precisa ser desdenhado, ou seja, você precisa deixar que ele não aconteça, você tem que desistir dele, foi exatamente o que a esquerda fez com o impeachment da Dilma Rousseff e que o professor Olavo de Carvalho alertou. E o que eles fizeram? Ganharam forças, exatamente como está no texto do Stalin. Então, eles ganharam forças, reuniram forças, tal qual está escrito no texto do Stalin. Se eu ler esse texto mais uma vez, né, porque essa live vai ficar salva, vocês podem assistir quantas vezes quiserem, vocês vão perceber que é exatamente como o PT fez de 2014 para cá. Então, eles estavam numa situação de desvantagem na opinião pública, Lava Jato, crimes sendo expostos, né? Eles começaram a perder força, a força popular chegou a tal nível que a população poderia exigir o que ela quisesse naquela época, mas optou por manter, né, a estabilidade, com muitas aspas, do status quo. Qual é o status quo do Brasil? Né? Você colocar Dias Toffoli na Suprema Corte, botar ministros corruptos, etc. Tudo isso eles mantiveram exatamente por causa do impeachment da Dilma Rousseff. O professor Olavo falou que isso iria acontecer. Quando veio a eleição do presidente Bolsonaro, o professor Olavo também alertou, né? Vocês estão colocando o Deixa eu só ver aqui se foi alguma coisa urgente. Me avisem se vocês estão vendo o áudio aí. Muito bem. Quando o professor Olavo alertou sobre a eleição do presidente Bolsonaro, ele disse: vocês estão... Diz que está sem voz? Voltou ao normal? Só avisem. Está sendo áudio sim, beleza, obrigado. Quando o professor Olavo alertou: olha, vocês estão elegendo o presidente Bolsonaro e estão colocando quase que para um suicídio, porque vocês querem colocar a cereja e achar que o bolo embaixo vem todo prontinho. O que significa isso? Para que você tivesse êxito com a presidência da República, o presidente precisaria ter apoio de elite religiosa. O que significa isso? Muitos bispos cientes do que está acontecendo, muitos pastores evangélicos cientes do que está acontecendo, elite midiática, muitos órgãos de notícia para contrabalancear a onda de mentiras. Você precisaria ter universidades, escolas, a todo vapor, um trabalho intelectual sendo feito por décadas, como esse aqui, que eu li para vocês, do Eber Sader, de 1968, preparando a criação do PT na década de 80. Ou seja, quase 20 anos antes. Né? Eu não estou podendo falar muito alto, gente. Se tiver com problema de áudio, vocês vão ver o áudio melhor na live do Cloud Hub. Para quem não sabe, eu estou fazendo essa live no Instagram e no Cloud Hub. Se escreve CLOUTHUB.
telegram.com/c/tercalivre, tá? Nós estamos aí com 18 grupos de WhatsApp, eu vou criar mais, eu tô vendo que vocês estão pedindo aí. Eu já faço isso assim que terminar a live. Voltando. Quando você não tem essa estrutura de base sendo feita ou já construída, era óbvio que o que se chama de direita no Brasil, ela ia sucumbir a ceder ali a própria pressão da esquerda. O que significa ceder à pressão da esquerda? Bem, no primeiro dia de governo, o presidente Bolsonaro deveria não cuidar de questões econômicas e financeiras, mas de retirar os meios de ação dos comunistas. Isso não foi feito, não só por uma questão de análise do que é da ação do presidente Bolsonaro, mas pela própria direita em si. Ela preferiu ficar dando respostas a jornalistas e, sobretudo, essa ala liberal, econômica, financeira, preferiu ficar cuidando das contas do governo, das contas do país, etc. Como se fazer um país ter mais dinheiro seria sinônimo de varrer os comunistas do país. Isso é uma falácia, e é visível ver que o próprio Estados Unidos, que é rico, né, não consegue varrer os comunistas com dinheiro. Então, isso não foi feito. E aí, durante esses 4 anos do presidente Bolsonaro, quem fez isso foram os comunistas. Eles tiraram os meios de ação da direita. Então, muita gente não me conhece, muitos de vocês não sabem da minha história, muitos de vocês não me seguem há muito tempo, então não sabem que eu criei o Terça Livre em 2014, criei o maior meio de comunicação conservador da América Latina, só com assinaturas e doações, sem nenhum dinheiro público. A audiência do Terça Livre era maior do que a da CNN no Brasil. E depois os comunistas vieram arrancar os nossos meios de ação. Ou seja, retiraram as nossas vozes, invadiram nossas casas, prenderam deputados, prenderam presidentes de partidos. E todo mundo sempre com medo de dar uma resposta incisiva, porque sempre pensava em estratégias econômicas financeiras para tentar passar no Congresso. A gente não pode fazer isso agora, senão a gente não consegue aprovar isso. A gente não consegue fazer isso agora, senão a gente não consegue aprovar aquilo. Resultado, né, o presidente não conseguiu nomear o Ramagem, a direita foi perdendo meios de comunicação, a imprensa cada vez mais agressiva, inventando cada vez mais coisas insanas com relação ao presidente Bolsonaro e seus apoiadores. Os próprios anticomunistas não queriam se ver ao lado do presidente Bolsonaro por um discurso mentiroso e falso de que eu não idolatro pessoas, né? Então eu não sou bolsonarista, eu sou só apenas um patriota. E aí foi caindo na narrativa da imprensa e deixaram o Bolsonaro ser comido pelos leões, né? Então esses aí são os liberais e boa parte dos militares que aceitaram essa pecha, esse adjetivo de eu não sou bolsonarista, sou apenas patriota. Se fuderam, todo mundo, né? Porque não entendem que política se faz com pessoas e meios, né? Ou seja, se tem que existir uma direita no Brasil, essa direita tem de estar ao lado de uma pessoa que está atuando. E quem é essa pessoa que está atuando? É o presidente Bolsonaro. Então, não existiria uma direita no Brasil com valores abstratos, né? Isso seria uma insanidade, seria repetir o mesmo erro dos tais anticomunistas de décadas no Brasil. E aí foi assim, o presidente Bolsonaro foi sofrendo abandonos desumanos, a ponto do MBL agora tá falando aí, o
o Holliday, né? Falando, me arrependo de não ter dado mais apoio ao presidente, porque se eu soubesse, eu teria apoiado mais. Pois é, né? Chegamos ao momento em que esses moleques aprenderam, então, que política não se faz com princípios abstratos, com ideias abstratas, mas com pessoas e meios. Todo mundo está perdendo os meios de ação. Estamos perdendo o último meio de ação, que é falar. E agora estamos perdendo o meio de manifestar-se, porque a própria polícia está atuando contra as pessoas sob a desculpa de que eles estão cumprindo a lei. A mesma desculpa que foi dada pelos nazistas no tribunal de Nuremberg. E por aí vai. Muito bem. E agora? Né? Diante dessa situação, eu disse que essa live era para tentar, assim, não tenho lá grandes esperanças que essa 30 minutos de live chegue em altas patentes militares. E agora? Né? Agora, o futuro do Brasil está único e exclusivamente nas mãos das mais altas patentes do Comando Maior das Forças Armadas. E o que eles têm na cabeça? Eles têm na cabeça, alguns, não todos, que a situação atual pode reverter-se em 2026. Não pode. Ela não pode se reverter em 2026 porque os comunistas vão continuar fazendo o que eles estão fazendo para calar a todos. Né? Criar uma direita permitida. E o que é a direita permitida? Você proíbe de falar X, Y, Z. Vai ter sempre aquele grupo que fala assim, eu não posso fazer isso, que senão eu perco o mandato, eu não posso fazer isso, que senão eu vou acabar saindo do Congresso. E aí vai todo mundo se calando, vai todo mundo perdendo voz. Eu, por exemplo, se estivesse no Brasil, como jornalista que sou, estaria preso. Por crime de opinião. Por falar. Então, existe uma parcela entre as altas patentes militares que sabe que o Brasil precisa de uma cirurgia urgente na UTI. Essa parcela dos militares precisa atuar, precisa impedir esse assalto que foi feito. Não é um assalto qualquer, não é um roubo qualquer, é uma situação extremamente urgente e há um bom sinal. O Mourão disse que o Brasil está num estado de exceção. Isso é ótimo, porque o Mourão é daqueles que acha que a China não é comunista, acha que o comunismo não existe, que os socialistas são só ladrões, ou seja, eles não têm nenhuma intenção de implementar nada, eles só querem só roubar, são só bandidinhos, etc. Então o fato do Mourão ter falado que nós estamos em um estado de exceção no Brasil, isso já traz muitas luzes ao problema atual, porque eu falei isso no dia do segundo turno. Né? Eu alertei sobre a fraude, apoiadores do presidente, não todos, óbvio, disseram que eu estava, por eu ter alertado a fraude, disseram que eu estava pedindo voto branco e nulo, que é uma mentira. Quem me segue, me acompanha, sabe que eu não falei nenhuma baboseira dessa. Mas soltaram em locais onde eu não tenho como me defender, como por exemplo Twitter. Né? Eu não tenho como me defender no Twitter, então soltaram. O Alan está pedindo voto branco e nulo. Né? E o que eu fiz? Entre o primeiro e o segundo turno, eu falei, eles vão fraudar, vocês estão todos loucos com essa história de vira-voto. Eu sei que eles vão fraudar, eu falei como, eu disse o que eles iriam fazer, que eles iriam culpar o Nordeste, e que a direita burra pra cacete ia falar que eles estão divididos. Não estava. Olha aí as manifestações que estão acontecendo em João Pessoa, na Paraíba, São Salvador, na Bahia, Fortaleza, Ceará, enfim. E aí eu contei
falei, escrevi um artigo extenso no Terça Livre, dizendo que tudo isso ia acontecer. Consolidada a fraude, eu falei, agora vocês precisam ir para as ruas. E aí, o pessoal começou a sair, óbvio não por causa de mim, mas eu achei bom que pelo menos entenderam, né, que era necessário sair às ruas. Agora, a população precisa urgentemente parar o país a todo custo. Quando alguém vira e fala assim, não, mas aí travar as estradas, é parar a todo custo. O Brasil precisa parar para que essa parcela desses generais, que ainda pensam que alguma coisa pode ser feita para eleições futuras, eles acordem e despertem. Porque nada poderá ser feito, absolutamente nada. É necessário parar agora. É uma cirurgia o que o Brasil precisa. É óbvio que não é uma situação simples de se resolver, porque a Constituição já não está sendo respeitada. Então, o como isso vai ser feito já escapa da minha capacidade de análise. Eu sou muito honesto. Eu não tenho como dizer para vocês em detalhes o que pode ser feito, se é GLO, 42, seja lá o que for, não tenho ideia. Eu só sei que as autoridades vigentes no Congresso Nacional e no Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional, Poder Legislativo, e as autoridades do Poder Judiciário brasileiro, elas estão usurpando seus cargos e atuando de modo ilegítimo e ilegal, usando as forças do Estado para bater em crianças, senhorinhas e trabalhadores honestos, enquanto soltam bandidos e cancelam investigações contra criminosos de alta patente do crime. Esse é o judiciário brasileiro. E o legislativo, no berço esplêndido, quietinho, só esperando a divisão do lucro. Então, isso significa que o Brasil vive um estado ilegítimo e o judiciário e o legislativo estão usurpando o poder sem qualquer legitimidade, porque o poder constituinte é o povo e o povo já manifestou, já está se manifestando há dias por uma situação dessa e alguma coisa precisa ser feita. Àqueles que estão desesperançados, eu preciso dizer, há muitos generais que sabem o que está acontecendo e o que precisa ser feito. Só que também há muitos generais que não sabem, assim como pessoas que estão nas ruas não têm noção do que está acontecendo e acham que tem possibilidade de desistir. Não tem. Não se desiste de uma situação dessa. Então, resta-nos lutar até a última gota, não deixarmos de jeito nenhum que isso se consolide. O Brasil já vive um estado de exceção e o povo tem que continuar na rua ininterruptamente. Só que eu não tenho como dar conselho a vocês, sobretudo conselhos práticos, porque eu não estou aí e conselhos práticos são parte da tática, não da estratégia. Tem que estar aí no calor do momento e entender a coisa. Mas, se eu não estou enxergando muito mal tudo que está acontecendo no Brasil, vocês precisam cobrar os generais. Cobrar todos os generais. Não venham com essa história de, não se pode cobrar os generais ou ser desrespeitosos com os generais porque eles são a nossa última salvação. Então, assim, a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte. Então, o único que detém a força bélica que pode solucionar o problema do país, você precisa lamber a bota dele. Você precisa babar o ovo dele para que ele venha te socorrer. Porque assim, se eu preciso me humilhar para uma pessoa para que ela possa me socorrer, sendo que ela é a única pessoa que pode me socorrer, ela não está afim de me socorrer em condição alguma. Eu posso lamber a bota dele, eu posso chorar, posso virar capacho dele, ele não vai me ajudar. Se ele quer me ajudar, ele vai ajudar, porque ele teme, porque ele tem medo do poder popular.
Não é medo de apanhar, essas coisas não. Medo de perder a estima pública. Então, o que aconteceu em 64? As mulheres jogavam milho na frente dos quartéis, né? Dizendo, e aí, vocês são homens ou galinhas? Isso aconteceu em 64. Né? Vocês são homens? Elas jogavam milho. Né? É necessário cobrar os militares. Cobrar. Não porque vocês querem invadir quartel, quebrar alguma coisa, não. Simplesmente vocês querem mostrar para eles que vocês são o poder constituinte. E que se eles não fizerem o que é certo, eles vão perder o respeito de todos vocês. Então, eu não estou aqui incitando nenhum tipo de baderna, quebra-pau, criminalidade, ato criminoso, nada disso. Mas é necessário que fique claro para todos eles que se vocês não forem ouvidos, eles perderão por completo qualquer respeito que vocês têm por eles. E que se eles não forem homens, eles precisam ser desprezados, assim como os narcotraficantes e os comunistas. Simples assim. Mas eles só estão enganados. Dane-se. Eles não têm mais idade para cometer erros com tanta coisa já exposta até aqui. O Foro de São Paulo não é uma brincadeira como eles achavam. O Partido Comunista Chinês é comunista, embora muitos deles não achem. Aldo Rebelo não é nacionalista. Ele se faz nacionalista para aplicar o marxismo, como eu li logo no início dessa live. Então é necessário cobrar, e cobrar sério. Não fazer carnaval fora de época, não brincar com a situação, mas dizer em alto e bom tom que o poder constituinte, que é o poder popular, exige, não pede, não é SOS, exige, o poder popular exige que eles atuem contra esse crime organizado. Eu espero que tenha ficado claro a live. Era para ser 30 minutos de live, acabou sendo 42 minutos e 45 segundos. A do Instagram não sei quanto tempo vai durar. A do Cloud Hub vai permanecer, porque nessa rede social eu não sou bloqueado. Então que o poder popular exija uma suspensão de todas as atividades da República e que os militares reorganizem a casa, seja com um poder legislativo autêntico, seja com um poder judiciário sem criminosos. Vocês precisam exigir as Forças Armadas. Não é pedir, não é SOS, não é por favor, é exigir. O poder constituinte de uma nação é o seu povo. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. O link eu vou colocar aqui do Cloud Hub para vocês assistirem depois. Tá bom? Deus abençoe.